Olá, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Eu gosto muito de ouvir histórias e de contar histórias. As minhas, as dos outros, faz parte da minha habilidade essa facilidade de ouvir as histórias dos outros. E talvez por isso eu atraia pessoas que querem me contar histórias também e pessoas que querem ouvir as minhas histórias. Esses dias, numa reunião, eu e minha equipe estávamos num serviço, para fazer uma reunião, e depois ficamos no pátio conversando numa área aberta enquanto esperávamos a nossa coordenadora para poder ir embora. Enquanto a gente estava ali naquela roda, chegou um rapaz, se aproximou e falou assim: olha, vocês me desculpem, cumprimentou, mas eu queria contar minha história para vocês. E aí ele começou contando, que era ele, a mãe e o pai. Ele perdeu o pai, aí depois ele teve um padrasto, vivia com essa mãe, e em algum momento dessa história, a mãe e o padrasto morreram e ele ficou sozinho. Foi despejado e ficou em situação de rua. Pelas contas, pela idade que ele falou, eu imagino que isso aconteceu com 18, 19 anos de vida. Então ele ficou em situação de rua. E aí ele disse que ele arrumou uma carroça, e trabalhava como catador de materiais recicláveis, vendia e ficou em situação de rua. E uma das coisas que ele fala que a mãe, o pai e o padrasto ensinaram para ele era não se envolver com drogas e não fazer nada que os envergonhasse. E ele levou isso como princípio. Então ele diz que ele não usava drogas, que ele até ficava no grupo com outros moradores, outras pessoas em situação de rua, mas que quando eles iam usar alguma coisa, ele pedia licença, dizia que tinha uma coisa para buscar, uma encomenda, como carroceiro, todo mundo aceitava essa fala, e saía do grupo. E ele ficou um bom tempo. Aí ele conta também que catando no material reciclável, ele encontrava também no lixo muitos cadernos utilizados principalmente por estudantes, que no período das férias escolares acabava jogando fora, mas com muitas folhas em branco. Então ele pegava esses cadernos, ele tirava as folhas em branco para ele escrever, que ele gostava muito de escrever. E escrevia principalmente a história das outras pessoas com as quais ele convivia, que ele encontrava, e que ele ouvia as histórias e escrevia. E aí ele diz que um padre, lá na região da Lapa, que estava recém criando uma organização social, se aproximou dele e falou assim: nossa, eu vi que você gosta de escrever as histórias, você fica ouvindo atentamente e você escreve a história das pessoas, E ele mostrou, disse que tinha uma quantidade grande de histórias escritas. Falou: então, você tem uma habilidade que alguns dos orientadores que trabalham comigo não têm, que é a de ouvir e ainda escrever essas histórias. Você não quer vir trabalhar com a gente? E aí deu uma oportunidade de trabalho para ele. Na mesma época, tinha um movimento de moradia lá, de ocupação, ele se envolveu com esse movimento, foram para uma ocupação e ficou trabalhando com esse padre nesse projeto. Aí ele disse que alguém falou para ele, era a época de eleição do Conselho Tutelar, e alguém falou para ele se candidatar. Ele falou: mas as pessoas não vão votar em mim, porque eu sou ex-morador de rua e aí não tenho muita escolaridade, só o ensino médio, eu acho que as pessoas não vão confiar em mim. Eu falei: então, mas tenta, se você perder, perdeu, mas pelo menos você tentou, mas quem sabe você consegue, E aí ele topou, tentou, e conseguiu ser eleito conselheiro. E aí, nessa atuação de conselheiro, ele fala que a Bíblia dele era o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então ele leu, releu, viu todas as normativas, participava ativamente e diz que cumpriu 2 mandatos consecutivos, que era o que era permitido na ocasião. E nessa atuação dele de conselheiro tutelar, ele falou que ele se envolvia muito com os casos, prestava atenção, mas tinha sempre aquela visão de que meu caminho é esse, qual que é a minha função, o que eu preciso fazer. Ele disse que tinha isso muito claro. E aí apareceu o caso de um adolescente que tinha sido pego na escola com drogas, e estava fazendo uso de drogas.
E aí foi parar no conselho tutelar. Ele chamou o pai, que era o responsável pelo garoto, para conversar, e o pai veio com uma proposta de dar um susto no garoto, do conselheiro dizer que ia levar o garoto para um SAICA, que é um serviço de acolhimento institucional de criança e adolescente, e que ele ia passar uma temporada lá para ele ver como a vida era difícil, porque afinal esse garoto, né, a família tinha dinheiro, já tinha viajado o mundo, conhecia muitos lugares e não estava dando valor para a vida. Essa é a fala do pai. E queria dar esse susto. O conselheiro não aceitou, falou, não, esse não é o papel. O meu papel é encaminhar para o tratamento, mas o senhor ele é menor de idade, o senhor tem que ir junto, tem que acompanhar, não aceito o tratamento. E ficou irredutível, né? Aquela coisa, sabe com quem você está falando, mas não seguiu adiante. Falou, não, eu não aceito e foi embora. O conselheiro ficou lá, não, eu preciso fazer alguma coisa com esse caso, eu preciso dar uma resposta, o que eu vou fazer? Aí decidiu entrar em contato com a mãe do garoto, que não tinha a guarda do garoto, né? Mas falou, vou chamar, vou conversar, quem sabe ela me dá alguma luz de como encaminhar esse caso. Chamou a mãe lá no conselho, a mãe não sabia do que se tratava, falou, então, seu filho, né, chegou até mim porque está com problemas de uso de droga na escola, a escola que acionou, e eu tenho a proposta de encaminhar ele para um tratamento, só que o pai não aceita. Aí a mãe falou, então, mas o pai é que tem a guarda integral do menino, né? Como é que eu vou fazer? Eu falei, então, mas a senhora aceitaria ficar com a guarda dele e acompanhar durante esse período de tratamento? Aí a mãe aceitou, ele como conselheiro fez a indicação, uma representação, né? Ficou determinado que o garoto ia ficar com a mãe durante esse período, fez o tratamento e seguiu e aparentemente resolveu a situação. Passou-se um tempo, o pai voltou lá no conselho, né? Falou, olha, eu queria falar com você. Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpas pela minha atitude, porque eu não te ouvi, eu não aceitei a sua opinião, eu queria, né, que você fizesse do meu jeito, mas você sabiamente não fez e conseguiu o melhor caminho e hoje meu filho está bem. Então eu vim aqui para te agradecer. E eu queria saber qual é o seu sonho. Aí o rapaz falou assim, olha, né, eu gostaria de ter a minha casa, uma segurança de uma moradia, né, porque hoje eu vivo numa ocupação, num movimento de moradia, nessa militância, e gostaria muito de estudar, de poder fazer faculdade, que é o meu sonho. Aí lá o cara, o empresário, o pai do garoto, falou assim, olha, então você vai ali na cozinha, toma um café e pensa. E volta e me diz, porque eu só vou realizar um dos seus sonhos. Aí ele foi até a cozinha, pensou e falou, não, peraí, né, com o meu estudo eu posso ter condições financeiras de realizar meus sonhos, né, com a casa eu vou ter só a casa, mas eu não vou ter garantia, então eu quero estudar. Fez isso e o cara lá, o empresário, falou, você pode se matricular em qualquer faculdade agora, né, e eu vou pagar o seu curso integralmente. E isso foi feito. E o rapaz estudou, se formou em pedagogia, né? Não sei todos os trabalhos que ele teve, mas nos últimos 2 anos ele estava com um contrato temporário de professor, né? Ele não prestou concurso, então não é efetivado, é professor substituto. E aí ele contou que então, e ontem encerraram o meu contrato, acabou o contrato. E eu tô aí pensando com medo de voltar, não arrumar emprego, de voltar à situação de rua. E eu não sei o que fazer, aí me deu vontade de vir aqui conversar com vocês. Se um de vocês puder me dar o e-mail para eu mandar o currículo, porque eu não tenho o currículo aqui comigo, eu não saí para isso. Mas eu gostaria de mandar meu currículo, quem sabe se aparece uma oportunidade. E aí eu ando com os cartões aqui do Relacionamentos Sociais, né? Que tem o e-mail, tem os contatos, tem o meu telefone. Eu escrevi meu e-mail para ele e falei, ó, pode me mandar, né? Surgir alguma possibilidade, eu encaminho. Aí ele viu que tinha telefone, esse telefone é o seu? Eu posso te dar um oi no WhatsApp? Eu falei, tranquilo, pode sim. E aí, no mesmo dia, ele mandou o currículo, depois me deu um oi, falou, olha, né, eu sou aquele rapaz, a gente conversou de manhã, eu já mandei o currículo por e-mail, eu queria agradecer. Eu falei, tudo bem, eu já vou encaminhar o seu currículo para os meus contatos, né, e boa sorte.
Aí de noite ele me deu lá uma mensagem de boa noite, aí no outro dia de manhã ele me deu uma mensagem de bom dia, eu falei, pronto, né, vai ficar falando comigo o tempo inteiro. Só que aí ele começou uma conversa, ele falou, olha, eu tô com muito medo de voltar à situação de rua, né, de não conseguir emprego, tá me dando muita angústia. Aí eu falei, olha, né, você tem uma caminhada bonita aí, fez muitos contatos, tem a sua história, então tá na hora de entrar em contato com esses contatos, de acioná-los, de dizer que você está disponível, né, para trabalhar, mas não se desespere, confie. Então a gente entabulou uma conversa a partir dali. Eu estou desejando uma boa sorte. Por enquanto ainda não sei o que vai acontecer com ele, né? Não sei se algum dos encaminhamentos que eu fizer do currículo dele vai dar certo, não sei. Mas por que eu trouxe essa história? Porque a história dele mostra, né, que muitas pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade têm potencial e só precisam, às vezes, de uma oportunidade. Então a gente não pode sair já com o pensamento de que não tem jeito, não, ele precisava, ele teve a oportunidade lá do padre, que olhou que ele gostava de escrever as histórias, que ele tinha essa habilidade de ouvir, depois ele teve um investimento do empresário por conta da atuação dele, ele tem lá os princípios, né? Ele veio contar a história para a gente, então ele valoriza muito a história dele e traz um outro ingrediente, né? Que quando a gente está nessa área de trabalhar com pessoas, a gente sempre precisa estar aberto a ouvir, a ter empatia para a história, dar oportunidade da pessoa contar. E aí a gente vai fazendo uma coleção de histórias, né? Vai modificando a da gente, porque ele veio para dar esse depoimento de que é possível, né? Vai continuar precisando de oportunidade? Vai, porque está desesperado pelo desemprego, como tantos brasileiros estão neste momento, né? De não saber o que vai acontecer nessa crise econômica, com toda essa situação que a gente está vivendo. Mas é possível sim, e a gente tem que acreditar. Ele tem que acreditar que ele pode, né, sair dessa situação novamente, não entrar na situação de rua, mas resolver. A gente tem que acreditar nos outros, que as pessoas têm essa possibilidade, e dar oportunidade da escuta. Pode ser que eu não transforme a vida dele, mas eu sei que eu fui importante naquele momento para ouvir e depois no dia seguinte para conversar um pouquinho, para tornar visível o invisível, né? Que era ele. Ele se tornou uma pessoa para mim com uma história que eu estou reproduzindo aqui. E é isso, quem trabalha com pessoas precisa ter essa abertura. Como está a sua história? O que você pode contar da sua história para agregar valor para os outros, para dar esperança, né? E as histórias dos outros? Que oportunidades tem da gente refletir, da gente poder fazer alguma coisa? Então pense nisso. E aí, nas nossas redes sociais, tem muitas outras histórias contadas por mim de pessoas que só precisaram de uma oportunidade e que dão esperança de que aquilo que a gente está fazendo pode trazer algum valor. Pense nisso. Eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Até a próxima!